Eclipses na astrologia tradicional são eventos de natureza coletiva e não individual. O eclipse ele só é relevante para você se você tiver algum planeta, algum ângulo ali a 19 graus de Áries. E mesmo ainda se você tiver, ainda talvez nem seja tão relevante. Como o eclipse ele não vai ser visível daqui do Brasil, só vai ser uma lunação um pouquinho mais tensa, mas não por conta do eclipse, vai ser por conta de uma outra coisa. Quer saber mais? Então fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê de cada coisa. Basicamente, dentro da tradição da astrologia, a gente associa os eclipses com eventos de natureza bastante maléfica, tá? Então, assim, eles não são esses portais que as pessoas gostam de falar, né? Esses portais de manifestação. Pelo contrário, eclipses são eventos onde a luz dos luminares, ou seja, do Sol e da Lua, são impedidos. Como os luminares, eles têm esse simbolismo, né? De falar da vida, né? De falar das coisas que sustentam a nossa existência. Então, quando a gente tem uma interrupção dessa luz, então são como eventos onde essa parte da vitalidade de algo, né, fosse cortada. Então por isso que desde a tradição, desde lá dos períodos antes de Cristo mesmo, né, um período babilônico ali, né, os eclipses eles sempre foram esses eventos de natureza maléfica. E hoje em dia, a forma como a gente compreende os eclipses, né, é que eles são eventos que impactam mais as relações políticas, as relações comerciais, as relações internacionais entre os países, né? E também, de um modo mais produtivo, a gente pode ver também os eclipses, né, como se fossem esses pontos de virada na história da humanidade. Tem alguns eventos históricos que eles estão muito ligados, né, à questão da divulgação de avanços tecnológicos, de movimentos civis também que ganham alguma relevância também. Então, esses momentos de eclipse sempre vão trazer alguma simbologia de instabilidade, né? Ou que leva para algo, para algum avanço, né, ao nível coletivo, ou também a um retrocesso também. Mas a grande questão é a seguinte, né, para que isso seja válido, a gente precisa ver aonde que esse eclipse será mais visível. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar em quais lugares do globo esse evento será visível. Então você está vendo aqui no meu computador, né? Nesse traço aqui da linha pontilhada, justamente onde a visibilidade do eclipse vai ser total. E aqui é muito interessante a gente ver como bem na região aqui dessa fronteira, deixa eu até marcar aqui com a minha canetinha, essa região aqui da fronteira do Texas com os Estados Unidos, a gente já tem uma crise imigratória que está rolando nesse momento, que a gente pode esperar de repente para os próximos meses, né? Nessa região aqui é uma intensificação desse processo, tá? Aqui vai passar também por Dallas, né? Que é a capital aqui do Texas, né? Então também é um ponto de atenção, né, para esses próximos dias, né? Então ele vai seguindo ali, né, Nova York e tal, né? Mas esses aqui são os principais pontos, né, que a gente precisa tomar a atenção, né? Então, como eu falei, do Brasil, o eclipse ele não vai ser visível, então por isso que ele não vai ter uma grande relevância pra gente. Porém, como eu falei ali anteriormente, né? Para o Brasil vai ser uma lunação mais tensa. Vamos voltar ali para a tela do computador. Então aqui, para o mapa do Brasil, né, para São Paulo, a gente tem o ascendente da lunação aqui nos graus finais de Leão, né? Mas o principal ponto, na verdade, que deixa essa lunação tensa para o Brasil é o fato, né, que o regente de Leão, que é o Sol, ele tá aqui na casa 8, nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é bastante chatinho, né? Porque a casa 8 é uma casa maléfica. A casa 8, ela tá muito associada às questões de crises, às questões de instabilidades, às questões, assim, de morte. Então, por isso que, de modo geral, essa lunação, para o Brasil, ela vai ser mais tensa. E a Casa 8 também, ela fala sobre os recursos dos nossos parceiros. De repente, essas questões das trocas comerciais com outros países pode ser um assunto um pouco mais tenso para os próximos 28 dias, né? Outro principal ponto, que é o ponto, ao meu ver, assim, mais tenso dessa lunação como um todo, é esse ponto aqui, ó, da conjunção dos maléficos aqui em Peixes. A casa 7 é uma casa de bastante força. Os planetas mais fortes dessa lunação são justamente os dois maléficos aqui. Então, a casa 8 é uma casa de força média, né? Então, aqui é uma força média, e aqui é de pouca força, a casa 9. Então, você tem aqui, né, os benéficos. Tanto Júpiter, aqui está na casa 9, né, fraco. A Vênus, ela tá também bastante ruim aqui no mapa, né, por ela estar na sua
debilidade, que é Áries, né? Áries não é bom para Vênus, e também em uma casa maléfica. Então quem está correndo solto nessa alunação aqui são os 2 maléficos. E por fim, para você, a nível pessoal, então, esse eclipse ele só vai ter alguma relevância um pouquinho maior se você tiver algum astro ali, seja Sol, seja Lua, seja o teu ascendente, seja teu meio do céu, exatamente a 19 graus de Áries. Então, se você tiver algum planeta ali, e planeta eu digo dos planetas clássicos, né? Então a gente está falando ali de Lua até Saturno. Então, se você tiver algum desses pontos, pode representar algo assim um pouquinho mais tenso, né? Mas não diretamente a você. Porque o nosso mapa, ele não fala só sobre nós mesmos, mas ele fala sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele fala sobre os nossos pais, fala sobre a nossa família, fala sobre a nossa casa, fala sobre o nosso trabalho, sobre o nosso cachorro, sobre nossos pets. Então o mapa, ele fala de tudo que nos cerca. Então, de modo geral, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. E se você tem interesse de fazer uma leitura de mapa comigo, os dados estão aqui embaixo na descrição. Beleza, gente? Valeu, falou e até o próximo vídeo.